Vidas negras importam mesmo? Será que isso é verdade, gente? No vídeo de hoje, eu quero te provar que eu acredito que essa frase é uma mentira para a maioria das pessoas que falam sobre ela. E eu vou comprovar aqui o porquê que eu penso isso. Mas antes de a gente seguir, quero te dar as boas-vindas ao nosso quadro Contramão, nosso quadro de reacts que tá de volta. Quem me acompanha, gente, há muito tempo, lembra que nós fizemos, né, começamos lá no canal do Dunamis anos atrás esse quadro. Foi um nome que a gente deu na época com muito carinho, porque de fato eu acredito que nós precisamos ir na contramão do mundo, né, gente? Eu falo que hoje, assim, ser politicamente incorreto, discordar da maioria é uma questão de sobrevivência, senão a gente não vive nesse mundo e a gente não consegue ter um posicionamento sóbrio, principalmente cristão de verdade. Mas antes da gente seguir, você já sabe, ativa o sininho, deixa o like no vídeo. Fiquei sabendo, olha gente, eu sou uma analfabeta digital, mas eu fiquei sabendo que tem botão de hypar o vídeo agora aqui no YouTube também, então você clica aí também, se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo novo, porque a gente tá gravando muita coisa boa pra deixar por aqui. Então fica comigo, esse é o nosso Contramão. Vidas negras realmente importam? Então vamos lá, gente. Eu já venho dizendo há um tempo que eu não acredito que são as vidas negras que importam pra essa galera, e sim a pauta negra. E eu quero te mostrar o porquê. Porque quando a gente se levanta, por exemplo, como uma pessoa negra, eu claramente, né, gente, uma mulher preta, não precisa de muito pra gente perceber isso. E quando eu me levanto pra falar algumas pautas, quando eu me levanto pra me posicionar por causas importantes, a minha vida não importa. Por quê? Porque eu não sigo a agenda. Eu não sigo a cartilha, como eles mesmos dizem sobre mim. Eu não tenho letramento racial. Eu não me identifico de fato como uma pessoa preta pelo meu posicionamento cristão, conservador e posicionado à direita. E isso é um problema muito grande, porque se a gente realmente quer que pessoas pretas ocupem os lugares, a gente quer que pessoas pretas ocupem os lugares. Ah, eu vou ficar triste porque tem um médico preto e ele é de esquerda. Glória a Deus, cara, tu é médico, tu se formou, que bênção, a gente tá vendo aí a ascensão do povo preto, mas não. Esse eu quero ver a margem da sociedade, porque se ele é de direita, ele não pode prosperar, ele não pode crescer, ele não pode buscar locais de evidência. E olha só que interessante, isso não sou eu que tô falando, mas é o que a militância diz por aí na internet. Veja esse vídeo junto comigo. Vendo uma problemática com Milena e Solange no BBB. É um retrocesso para a comunidade preta ter pessoas em locais de visibilidade que não possuem nenhum letramento racial. Isso vai... Ó, veja bem, ela foi clara aqui. É um retrocesso para a comunidade preta ter pessoas em locais de evidência sem letramento racial. Então, ao invés de a gente aplaudir, pô, tem mulher preta lá no BBB. Gente, eu nem acompanho o BBB, tá? Pra mim, whatever quem tá lá. Mas, sim, é uma rede nacional, a pessoa tá ganhando fama, evidência. Ao invés de eles comemorarem, não. Essa daí não devia estar lá, porque ela não tem letramento racial. Olha o perigo. Isso vai ser um retrocesso para a comunidade preta, porque as falas das duas serão utilizadas, como por exemplo, pelas pessoas de direita, no 20 de novembro. Olha, gente, não precisa de consciência negra, nós precisamos de consciência humana. Até mesmo as pessoas pretas pensam isso, que não estão dispostas a interpretar que aquelas duas não possuem letramento racial, irão utilizar as falas das duas para poder propagar inverdades e retrocesso para a comunidade preta. Então tem pessoas que não representam a comunidade preta, ela simplesmente consegue tirar tudo que a comunidade preta já conquistou. Algum da Solange sobre... Tem pessoas que não representam a comunidade preta, elas conseguem tirar tudo que a comunidade preta conquistou. Gente, chega a ser doentio isso, pelo amor de Deus. Então vamos lá, vamos já deixar claro aqui. Eu não represento a comunidade preta, você representa? Que eu não represento. E não só isso. Com os meus posicionamentos conservadores, eu tiro tudo que a comunidade preta já conquistou. Eu acabo com a vida das pessoas. Eu sou uma ameaça para a existência dos pretos nesse país. Gente, olha que loucura, que ponto a gente tá chegando. Isso adoece realmente a nossa alma. Mas bom, vamos ouvir um pouquinho mais e a gente já conversa. É tão nojento e tão problemático, principalmente para ela, porque, gente, é só a gente pensar um pouquinho. É só a gente pensar um pouquinho. Ela mesma pensar um pouquinho. É só ela pensar assim, cara, eu estou com 70 anos, estou no BBB. Enquanto sou uma atriz,
Ela é uma atriz de renome, de sucesso, tem talento. Você acha mesmo, gente, que a Fernanda Montenegro iria aceitar ir pro BBB com 70 anos de idade se estivesse no ápice da sua carreira? Ai, tô precisando experimentar coisa nova. Não, gente, se ela estivesse no ápice da carreira dela, ela não estaria no BBB. Basta ela pensar um pouquinho, cara. Ela é uma atriz preta que com 70 anos, ao invés de estar lá sentada por filmes que fez, novelas que fez, etc e tal, ela tá no Big Brother. Você vê aqui algo interessante, né? Uma máxima dessa galera é que se eles não podem falar algo contra o seu caráter, a sua conduta, eles vão menosprezar você. Então, além de não reconhecer a pessoa como preta por conta de um posicionamento que ela tem mais conservador em uma pauta, ela desmerece a carreira, a trajetória, aquilo que a pessoa já fez, porque então eu vou reduzir quem você é. É tão doentio que a gente se coloca nesse papel, muitas vezes sem nem perceber, um papel completamente covarde, de atacar pessoalmente uma pessoa que não fez nada contra você. E isso, gente, vai ainda para locais muito mais profundos. Um dos comentários aplaudindo esse vídeo foi o comentário do Dr. Fred, que é um homem preto, influente, médico, que tem se posicionado cada vez mais e sido uma voz para a comunidade negra militante. E eu quero que você escute um outro vídeo dele, de como a ideologia pode nos adoecer e adoecer os nossos relacionamentos. Meu pai, ele é um homem militar e a minha mãe uma mulher evangélica, pastora batista, diaconisa batista. Então eu nasci num ambiente que não era muito propício para eu poder existir. A minha existência já era uma luta, né? Eu ser quem eu sou hoje, na minha totalidade, na minha inteireza, como um homem preto, gay, isso sempre foi muito mais complexo do que fluxo. Não tinha esse fluxo. Como o Leto falou, eu sou um grande milagre. Sim. Eu sou um grande milagre. Porque qual é o plano do Estado para homens pretos como eu? Gente, desculpa, sério, isso aqui pra mim é preocupante. É preocupante. Você tem um homem adulto, bem-sucedido, médico, que conquistou diversas coisas em sua vida, dizendo que ele é um milagre, porque ele teve um pai militar e uma mãe diaconisa evangélica. Pelo amor de Deus, que lar melhor para você nascer. Você tem um pai de bem, um pai que luta realmente pelo bem da sociedade, um pai que provavelmente combate o crime, combate aquilo que a sociedade quer combater. Você tem uma mãe de princípios, uma mãe cristã que preza por valores, digamos de passagem aqui um ponto importante, né? Uma mãe que faz parte da religião mais negra do Brasil, porque a religião que mais tem negros no Brasil é o cristianismo, tá bom? O preto brasileiro, favelado e tudo mais, ele é crente, ele é cristão. Muitos negros, inclusive, têm a igreja assim como lugar de refúgio. Digam o que for. Quer falar de religião, de matriz africana, de não sei o quê, de batuque, de blá blá blá. A gente sabe que sim, a maioria preta no Brasil é cristã. E a mãe dele faz parte desse recorte, glória a Deus por isso. Agora a vida dele é uma ameaça. Porque ele nasceu nesse lar, gente, com um pai e uma mãe de bem. Eu achei interessante porque eu já pensava isso, né? Quando eu assisti esse vídeo pela primeira vez foi um choque e eu parei pra ler os comentários. E é um comentário de uma mulher que aparentemente conhece a família, porque eu fui ver as respostas no comentário dela. E ela conhece os pais dele. Ela disse o seguinte: seus pais são maravilhosos. E você foi e é muito amado. Não desfaça de pessoas tão maravilhosas para trilhar o seu caminho. E aí as pessoas começam a responder: por que você tá falando isso? Você conhece a família dele para dizer que eles são tão maravilhosos assim? E ela fala: sim, eu conheço. Pais incríveis, dedicados, que gastaram a vida para educar esse filho, que se dedicaram, que o amam. Pessoas de bem. Gente, olha que ponto a ideologia pode nos adoecer, ao ponto de a gente menosprezar ou de a gente não reconhecer o favor, realmente, a bondade de estar num lar saudável. E, gente, veja bem, nenhuma família é perfeita, tá bom? Nenhum pai, você sabe, se você teve um pai perfeito, olha, amém. Pede pra Deus já levar e conservar, porque não existe, gente. Eu não sou uma mãe perfeita, meu marido não é um pai perfeito, nós não tivemos pais perfeitos, mas tivemos pais que nos amaram muito, que fizeram o melhor por nós, e hoje a gente tenta fazer o melhor pelos nossos filhos. Aí será que eu vou ter que fazer tudo isso pra um dia meu filho falar que não foi propício pra ele existir porque ele tinha uma mãe conservadora evangélica? E eu vou ser a primeira a querer dar na cara dele mesmo, gente, pelo amor de Deus. A gente precisa ter cuidado, a ideologia adoece a nossa alma.
além de nos emburrecer, ela adoece a nossa alma. E por que eu falo emburrecer, gente? Porque a gente se torna completamente incoerente. Como o vídeo daquela primeira menina que desmerece uma pessoa porque ela não tá dentro da agenda, que cancela uma pessoa porque conquistou um lugar de evidência, mas não faz o bem certo nesse lugar porque não tem letramento racial. Assunto que a gente pode até destrinchar mais no outro vídeo. E eu quero falar agora com você, diretamente, você, preto, que é mais conservador, ou que se entende já realmente claramente como uma pessoa conservadora. Cuidado pra você não cair nesse discurso. Às vezes, de tanto a gente ouvir, a gente começa a pensar: meu Deus, eu não sou preto, então eu não tenho consciência da minha história. Você é quem você é. Você não precisa mudar o teu comportamento, a tua mente, por conta da cor que você nasceu. Você precisa ser um ser humano bom, íntegro, justo, honesto. E isso, gente, independe da nossa raça. Nós sabemos que tem pessoas terríveis, brancas, pessoas terríveis, pretas, e a verdadeira raça que existe é a raça humana. O resto é variação dentro de uma mesma raça, que é a raça humana, gente. Sim, no dia 20 de novembro, como ela disse lá, a gente vai falar que a gente precisa de mais consciência humana, porque é isso que tá faltando, sabe? Nós somos completamente insensíveis. Eu gosto muito de um livro do C.S. Lewis que se chama Abolição do Homem, e ele sempre cabe para quase tudo que eu falo, porque esse livro é perfeito. E tem uma citação ali de Lewis que me marcou muito, como educadora, como formadora de pessoas, né? Que ele diz o seguinte, que hoje o nosso trabalho, ele é irrigar desertos. A gente não tá mais simplesmente nutrindo crianças que tem algo a ser multiplicado. Muitas vezes a gente tá irrigando desertos, porque as pessoas estão mortas na alma, sabe? Mortas no espírito, mortas na sua moralidade. E isso é muito sério. Eu vejo um problema muito grande em recortes como esse, porque confirmam o quanto a ideologia e essa apropriação da cultura preta e dos valores pretos, de não sei o que preto, tudo isso tem, infelizmente, nos adoecido. Eu quero saber a sua opinião sincera sobre esses vídeos aqui. Compartilhe isso com seus amigos, vamos amadurecer essa conversa e, sobretudo, cuide da sua moralidade, da sua inteligência e não permita que ideologias adoeçam seus relacionamentos. O que eu mais lamento aqui é a gente literalmente humilhar pessoas ou desfazer de pessoas, a gente não reconhecer o bem que nos fizeram por conta da raça ou do posicionamento que aquelas pessoas tinham. Isso sim demonstra um adoecimento, isso sim demonstra uma fragilidade nossa e não dos outros. E mais uma vez eu reforço o que eu já disse algumas vezes, e você que me acompanha há mais tempo sabe disso. Não tem nada que faça mais pela pessoa preta, claro, primeiramente Deus, mas nada que faça mais do que a família. Nós precisamos lutar pela família, porque famílias saudáveis produzem pessoas fortes, formam pessoas fortes. É disso que a gente precisa. Teu filho não precisa de uma militância negra desde pequeno, ele precisa de um pai e uma mãe forte, que vão formá-lo para ser forte. É disso que os nossos filhos precisam. E de cada vez mais, né, pessoas posicionadas na sociedade. Por isso, não se cale e lembre-se sempre, a gente vive na contramão.